Alô, devoto, que alegria ter você junto com a gente aqui na TV Pai Eterno, para esse dia prestar contas a você de toda a nossa obra de evangelização. Bom, o mês de agosto é mês das vocações e a gente sabe que tem uma vocação redentorista que floresceu e se destacou aqui no nosso Centro-Oeste, que foi a vida e missão do Padre Jesus Flores, missionário redentorista que hoje já contempla a glória do Pai. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa vocação com o nosso querido Padre Wellington, que viveu muito tempo ao seu lado, conheceu bastante a sua história e vai nos animar nesta vocação tão importante como redentorista. Mas antes eu quero agradecer você que nos ajuda, viu, na construção do novo santuário, também nas obras sociais redentoristas, na manutenção do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade e ainda permite que a TV hoje esteja em todos os estados do nosso país. Muito obrigada pelo seu sim. E você, vem junto com a gente fazer parte desta linda família de amor. Vamos juntos evangelizar. Ligue agora pelo 62 3506 9800. 62 3506 9800. Só tá faltando você por aqui, né? Então vamos falar um pouquinho. Eu tive a honra, a graça de estar junto com o Padre Wellington num momento tão importante, partilhando sobre a vida do Padre Jesus Flores. Vamos conferir. E agora aqui na presença do missionário redentorista, Padre Wellington Silva. Padre, seja muito bem-vindo para falar uma homenagem, né? Para fazermos essa homenagem da memória do Padre Jesus Flores. Muito obrigado, Vanessa. É uma alegria poder falar dessa pessoa que é uma referência, acho que para todos os missionários redentoristas, em especial aqueles que atuaram na vice-província de Brasília, na antiga província de Goiás e hoje na nossa província de Brasília aqui. Padre, quais são suas primeiras lembranças de Padre Jesus, antes mesmo da vocação, do sacerdócio? Então, eu sou de uma cidade do interior, Nova Veneza, e lá eu tinha como companhia um rádio que eu havia comprado na feira, um rádio de pilha, e naquele período eu gostava muito de escutar a radiodifusora. Então, pela manhã, quando ia para a escola, eu colocava na minha mochila o meu rádio ligado na radiodifusora e eu sempre escutava os comentários do Padre Jesus Flores pela manhã. De modo que me chamava muito a atenção como uma pessoa conseguia sintetizar essas duas vocações muito específicas, mas nunca antagônicas. A de jornalista e a de sacerdote, de missionário redentorista. Depois, com já um pouco mais de idade, o meu pai tinha o hábito de nos levar às terças-feiras para a Matriz de Campinas, para a gente acompanhar a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E lá eu tinha a oportunidade de participar das novenas com o Padre Jesus. Então ele, depois que eu entrei para o seminário, já era padre, ele me lembrava isso, de que ele tinha a lembrança de eu vindo à Matriz de Campinas para conversar com ele e ele pároco de Campinas à época. Então, quando nós vínhamos a Campinas para vivenciar a experiência da novena perpétua. E ali acompanhava, claro, as homilias dele, as pregações, as celebrações do Padre Jesus. Como confrade que vivia essa vida comunitária, que vivia na missão também junto com o Padre Jesus Flores, quem era ele, Padre? Assim, quais as características assim pulsantes do Padre Jesus? Então, no dia que você me convidou para fazer essa entrevista, eu fiquei pensando o Padre Jesus como uma pedra que é lapidada e que tem várias facetas. O Padre Jesus foi um homem de várias facetas. Se nós fôssemos observar o Padre Jesus enquanto pessoa, né? Ele veio da cidade de Lusiânia, do interior do estado, um antigo arraial. A sua família era uma família muito empreendedora. Basta lembrar, por exemplo, que do seu pai ele leva o sobrenome Flores, mas da sua mãe ele leva o sobrenome Roriz. E a mãe do Padre Jesus era dona do único hotel da cidade. Então o Padre Jesus contava com muita saudade das experiências que ele tinha nesse hotel, porque
todos os viajantes que passavam para Brasília, né, indo para Brasília ou vindo de Brasília, necessariamente tinham que pernoitar em Lusiânia. Então, eles ficavam ali na casa desta família. E a mãe do Padre Jesus era uma pessoa que foi profundamente referência na vida dele, porque ela era mais firme, mais enérgica, mais empreendedora e, pelo que ele falava, né, ela sempre foi uma pessoa assim de muita referência para ele, de modo que, claro, o seu Ananias, ele foi muito importante, o pai, mas ele perde o pai cedo e a mãe fica essa referência fundamental na vida dele. Ele teve uma família numerosa, né? Teve muitos irmãos, conviveu naquelas casas onde moravam 2 ou 3 famílias juntos, né? E na sua juventude, né, na sua infância, por assim dizer, ele não tinha o horizonte do sacerdócio até uma missão redentorista. Depois de uma missão redentorista, então ele manifesta o desejo de vir para o seminário e aí os pais dele fazem o seu enxoval para que ele entrasse no Seminário Redentorista São José, na época em Campinas. Então, essa primeira fase da vida do Padre Jesus, ele partilhava e lembrava alguns detalhes, porque até a cidade de Lusiânia recebia o Padre Jesus uma vez ao ano na festa do Divino Espírito Santo. Então, todos os anos na festa do Divino, o Padre Jesus voltava a Lusiânia para celebrar. Ele contava, por exemplo, e eu acho que ninguém sabe disso porque ele falou isso poucas vezes no convento, que ele teve uma namorada, né? Quando ainda muito jovem, muito criança, teve uma namorada. E essa namorada era filha de um vizinho da fazenda deles. E ele contou que ela recebeu o nome do rio que passava ali perto da fazenda. E essa moça que ele viu crescer, passou muitos anos, ele entrou para o seminário, depois nunca mais se viram. E já deve ter uns 8 anos, né, ele tinha ido a Lusiânia e recebeu uma notícia. Você lembra de uma senhora com esse nome? Ele falou, lembro. Ele falou, pois ela faleceu. E naquele dia ele ficou muito triste. E que ele foi tomar consciência, né, que o que era a história da vida da pessoa. E eu perguntei para ele, mas e aí? O senhor namorou com ela? Foi quanto tempo? Ele falou, não, eu nunca falei com ela. Olha só. Eu nunca falei com ela. Eu sabia que ela existia, eu via ela, mas eu nunca falei com ela. Gente. E falava isso de uma forma muito incisiva, muito simples, muito firme, mas nunca colocando dúvidas na vocação, nada disso. Mas sempre para dizer assim, esse lado humano e profundamente afetivo do Padre Jesus. Porque o padre, ele era uma pessoa que acalentava um afeto grande. Quando ele gostava de modo muito efusivo, ele gostava de modo muito intenso. Então ele foi nomeado pároco em Garça, foi a primeira paróquia que ele foi nomeado pároco, em Garça. E em Garça, que era da Diocese de Marília, ele tinha um contato muito próximo com Dom Hugo Bressani de Araújo, que era o primeiro bispo de Marília. E na região de Garça havia muito cafezal. E naquele tempo que ele era o pároco, houve uma denúncia de maus tratos de trabalhadores na colheita do café. Condição insalubre, trabalho análogo à escravidão, isso que a gente já conhece hoje. Mas naquele tempo o Padre Jesus era o pároco da cidade e foi convidado pelo jornal local a fazer uma crônica. E numa dessas crônicas ele contou que ele foi muito ácido, onde ele criticou os plantadores de café porque não davam condições para os seus empregados e tudo. E eles foram até o bispo reclamar dele. E aí o bispo escutou e o bispo falou assim, o que ele disse? Ele falou, ele disse que nós não tratamos com dignidade. E o bispo contou isso para o Padre Jesus depois e ele falou assim, não, senhores, os senhores não tratavam com dignidade, os senhores não tratavam nem como se trata um cachorro. E ele lembrava daquilo porque foi um marco referencial da
ação jornalística dele. Depois ele veio para Goiânia e continuou fazendo artigos de opinião, foi convidado a compor, na época, o editorial da Rede Católica de Rádio, que ele funda, né? Ele funda a Rede Católica de Rádio e tem essa ideia, porque ele tinha feito um prognóstico que no Brasil, dioceses, paróquias, congregações, todo mundo tinha uma rádio, no interior, numa capital, mas eram realidades muito pequenas. O Padre Jesus fica amigo do ministro Sérgio Mota, o que ele chamava carinhosamente Serjão, e na época o ministro Sérgio Mota vai até o escritório da RCR, que o Padre Jesus vai inaugurar em São Paulo, e comparece ali dando a ele todo o respaldo, né, para que a RCR começasse. Ele tinha um outro amigo que era dono de uma empresa de aviação, que ele pediu um patrocínio master para a RCR, porque ele precisava viajar para ir nas dioceses, conversar com os bispos, falar com os padres, os superiores de congregação, que ele queria fazer uma grande rede. E essa grande rede seria a união das emissoras de inspiração católica no Brasil para fazer produtos que fossem de uso comum. O Jornal Brasil Hoje, o RCR Sat Notícia, que era um plantão de 30 em 30 minutos, que depois foi imitado por emissoras de inspiração ao News, que hoje a gente tem emissora 100% notícia, mas naquele tempo, aquela modalidade ou aquele formato de um jornal de 1 hora ou de boletins com comentaristas de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte, de Salvador, do Recife, ele tinha gente em todos esses lugares onde ele conversava, unia as forças e ele dizia, sem gastar grandes somas como os grandes conglomerados comerciais faziam. Pelo contrário, ele chegava a conseguir os patrocínios máximos com a Petrobras, com outras grandes empresas nacionais e essas empresas pagavam para as rádios a sua sustentação. Em algumas até fazia a sustentação da própria Folha. Isso ideia do Padre Jesus Flores. Então, quando eu fui para discernir o que eu queria ser, eu tinha uma grande dúvida. Eu falava, eu quero ser jornalista, mas eu gosto de igreja, eu quero ser padre. Então não posso ser as duas coisas. Ou eu vou ser padre ou eu vou ser jornalista. E aí então eu encontrei um padre que também não deixou de se inspirar no Padre Jesus, que foi o Padre Rafael. E o Padre Rafael me disse, não, mas eu sou padre e sou jornalista. Eu falei, então pode. Ele falou, pode. E a partir dali então eu fui caminhando para isso. Né? Tanto é que depois que eu já era padre é que eu fui fazer jornalismo. Mas eu já atuava na rádio e na TV antes de ter estudado formalmente na faculdade o jornalismo. De modo que o Padre Jesus ele foi fundamental nessa escolha, porque ele inspirou e ele deu a receita de como ser. Ele não descuidou de uma coisa para ser outra. Ele conseguiu condensar essas duas realidades. E eu acho que isso foi fundamental. E hoje o Viva a Vida é um Viva a Vida especial. Viva a Vida do Padre Jesus Flores. Viva a vida!